Infecções recorrentes, elas não podem ser classificadas como algo que é normal. Se você vem lidando com um tipo de problema como esse, é porque sua saúde está dando sinais de que precisa de ajuda. Sobre este tema, eu vou conversar agora com a doutora Carolina Salumi. Ela é médica infectologista e uma de nossas convidadas aqui nesta manhã. Doutora Carolina, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu é que agradeço a sua disponibilidade. Doutora Carolina, infecção é um problema, é uma doença. Sim. Né? E quando ela passa a ser recorrente? Quando ela passa a ser recorrente, é como você falou, né, na abertura, tem alguma coisa errada. Normalmente é o seu corpo te dando um alerta de que ele precisa de ajuda. Isso quando a gente fala de pacientes, né, de pessoas que são saudáveis. Existem algumas outras pessoas que têm câncer, doença reumatológica, alguma doença que traga uma imunossupressão, que podem justificar as infecções, tá? Mas na população geral, pessoas que não têm nenhuma doença, infecções recorrentes, acendem um alerta para ser investigado o que está acontecendo ali de base no corpo, qual é a raiz desse problema. E muitas dessas infecções, elas estão atreladas a como a gente vive, como a gente se alimenta, a quantidade de sono que a gente tem por dia. Com certeza. Isso cada vez mais está sendo estudado, né? Existe uma especialidade médica chamada medicina do estilo de vida, que mostra exatamente isso. Os nossos hábitos de vida, aqui no curto prazo, eles têm muito a ver com a inflamação do corpo, com a queda da imunidade, e no longo prazo, eles afetam sim a ocorrência de doenças, né? Exemplo, eventos cardiovasculares, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol alto, até neoplasia. Então, quando a gente fala em imunidade, em infecção recorrente, normalmente está relacionado aos hábitos de vida, que são alimentação, atividade física, sono, gerenciamento do estresse. Tudo isso tem muita relação com essas infecções recorrentes e a gente precisa ir atrás disso, investigar que desequilíbrio é esse que pode estar levando às infecções. Para que o corpo humano ele esteja permanentemente se defendendo, né? Exatamente, né? Porque elas não levam a infecção em si, mas elas levam a uma queda de imunidade transitória, a queda das defesas do corpo e você não consegue se defender e acaba tendo infecção atrás de infecção. Uhum. Como é que vocês classificam uma infecção que é recorrente? Quantas vezes e com que intervalo de tempo esse paciente tem que estar se queixando das mesmas coisas? Depende muito. Olha, falando de infecção urinária, que é uma infecção que a gente vê muita recorrência, em especial em mulheres, 2 episódios de infecção urinária em 6 meses ou 3 episódios ao ano, a gente classifica como recorrente. A candidíase vulvovaginal, a mesma coisa. Um herpes genital, por exemplo, o herpes labial, acima de 6 vezes ao ano. Então, cada uma é de uma forma, né? Uhum. E eu estava imaginando até que os intervalos fossem menores. Então, a cada 3 vezes ao ano, isso já é recorrente. Isso já é recorrente, se for uma infecção urinária, por exemplo, né? Existem aquelas infecções recorrentes também relacionadas à via aérea superior, principalmente nessa época, maio e junho, que a gente começa ali outono e inverno. A temperatura fica um pouco mais baixa. Em algumas situações, você pode ir pegando infecção depois de infecção, como as infecções virais. Então, não existe essa classificação em relação ao número de vezes. Mas se você está ficando doente demais, é bom você procurar ajuda. Entendido. E aí, o que a gente pode atribuir? Não só a baixa imunidade, mas uma pouca eficácia da medicação dada anteriormente? Não, depende muito de cada uma. Doutora, de todas as infecções mais recorrentes, a urinária é a que mais apresenta sintomas e pacientes que vão ao consultório? Eu atendo muitas pacientes com infecção urinária, né? Que são as mulheres acima de 30 até 60 anos, pacientes acima de 50 e poucos, por exemplo, na menopausa, é muito comum que aconteça. E a infecção urinária recorrente, que é a cistite de repetição, de fato, ela é muito comum. E a gente precisa, de fato, investigar e tratar, porque não é correto a gente normalizar uma infecção. E, infelizmente, a gente vê algumas mulheres fazendo isso, achando que é normal, que só aumenta a quantidade de água, toma um remedinho, mas ela pode agravar e levar até internação hospitalar, internação em UTI. E sobre esse episódio particularmente, né, de mulheres com mais 30 que estão ignorando essas infecções recorrentes, quais são as diferentes causas que podem levar a essa infecção urinária de repetição?
Existem fatores de risco bem conhecidos. Algumas mulheres têm uma tendência maior a ter infecção urinária, às vezes a mãe, a filha tem, e isso acontece mais na idade adulta. Elas têm mais propensão de que as bactérias que estão na urina possam aderir ao epitélio da bexiga, né, a parede interna da bexiga, causando a cistite. Mas existem também fatores comportamentais que influenciam muito, que são a baixa ingesta de água. Então é necessário que a gente beba pelo menos 2,5 litros, 3 litros de água por dia, porque é uma forma de diluir a urina e ter menos bactéria para grudar nessa parede da bexiga e causar infecção. Higiene também. Então o trato intestinal é muito próximo ao trato urinário da mulher. Então muitas vezes, ao usar o banheiro, você pode se autocontaminar o intestinal para o urinário. Então esse hábito é muito importante. O uso de calcinhas de algodão também, para diminuir o calor e a umidade na região genital. São alguns dos hábitos muito importantes para prevenir infecção do trato urinário. Como é que a gente mede se essa infecção é urinária? Através do exame de urina e da própria queixa da paciente? Sim, normalmente a gente nem precisa de um exame de urina para confirmar, tá? Então assim, queixas de dor no pé da barriga, ardência para fazer xixi, ir ao banheiro muitas vezes e fazer pouco xixi são sinais de infecção urinária, de cistite, né? Que é a infecção baixa, que acomete só a bexiga. Quando a infecção ascende e ela pode chegar até os rins, a gente pode ter dor lombar, febre, e aí são casos mais graves que muitas vezes cursam com internação. Mas a qualquer sinal de infecção urinária, seja baixa ou seja alta, a mulher precisa buscar atendimento médico para ser avaliada. Em alguns casos, o médico já vai tratar baseado nesses sinais e sintomas. Em alguns outros casos, ele vai optar por colher um exame de urina, uma cultura, para saber exatamente qual é a bactéria, qual antibiótico que é sensível para tratar adequadamente a mulher. Falando em antibiótico, né, muito se fala de que há tanta exposição nossa aos antibióticos, até mesmo na água, né, que a gente bebe, que a gente estaria se tornando um humano muito resistente a tratamentos. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Sim, a resistência bacteriana é um problema de saúde global. Ele foi definido como uma das 10 ameaças à saúde global em 2019, se eu não me engano. Então, é uma coisa que a gente tem lutado bastante, inclusive, né, dentro dos hospitais, dentro da infectologia. E cada vez que a gente se expõe mais a antibiótico, não a gente individualmente, mas a comunidade como um todo, as bactérias que antes eram normais, sensíveis, elas vão adquirindo resistências e aí vai ficando cada vez mais difícil tratar. E as bactérias estão ficando resistentes mais rápido do que a gente está conseguindo produzir antibiótico. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque existem infecções que a gente trata no hospital, por exemplo, que não tem antibiótico mais para tratar. E isso está acontecendo por conta da pressão do uso do antibiótico indiscriminado. Então é aquela pessoa que sentiu alguma coisa, pegou o antibiótico da vizinha, conseguiu comprar na farmácia sem receita, não passou por avaliação médica, não foi atrás de reconhecer a causa, fica tratando episódio em cima de episódio. Então isso de fato é muito preocupante. E na mesma pessoa, um antibiótico que funciona agora pode não funcionar ali na frente se você for usando repetidamente. Entendido. E quando a gente está falando de crianças e idosos, as restrições são maiores ainda? Sim, porque as crianças e idosos são as faixas etárias com menor imunidade, né? A criança porque ainda tem um sistema imune em formação e o idoso porque já vai caindo a produção de células de defesa, etc. E a imunidade já vai caindo. Então são os extremos da população que a gente se preocupa mais, com certeza. Perfeito. E falando em imunidade e em formação, é verdade que à medida que a gente se expõe, a gente desenvolve mais imunidade? Aí falando um pouco da criança, por exemplo, que vai para a creche, que volta para casa permanentemente gripada, com virose. É assim que a gente adquire nossa imunidade, doutora? Em algumas situações, sim, então isso é verdade. Você vai sendo exposto aos agentes infecciosos e vai desenvolvendo imunidade contra eles, né? Vai desenvolvendo seus próprios anticorpos, e isso começa a acontecer na infância. E também muito importante com as vacinas. Então existem diversas doenças que a gente chama de imunopreveníveis. Então você consegue se prevenir através da vacina, sem precisar se expor a ela, sem precisar adoecer.
Por isso que o cartão vacinal ele precisa estar sempre em dia. E importante também lembrar, cartão vacinal em dia não é uma coisa só da criança. Existe cartão vacinal da criança, do adolescente, do adulto, do paciente acima de 59 anos, acima de 65 anos, pacientes que têm alguma doença que levem à queda da imunidade. Então, cartão vacinal em dia é uma coisa para todo mundo e não só para criança. Perfeito. Principalmente agora, nesse período que a gente está enfrentando um pouco mais de frio, né? Ar mais seco, as doenças respiratórias, elas explodem, né? Como meningite, que a gente vem registrando um aumento maior no Espírito Santo. Sim, é verdade. Então, nessa fase, a gente tem as infecções virais. Então, falando do que tem vacina, por exemplo, influenza, Covid, vírus sincicial respiratório. As infecções de via aérea superior bacterianas e até a meningite são causadas por pneumococo, hemófilos, que são bactérias que a gente pega realmente no ar e que são imunopreveníveis. Então, a gente pode e deve se vacinar com as vacinas pneumocócicas e as meningocócicas, principalmente aquelas pessoas que estão mais expostas. Então, as crianças, por exemplo, que estão em creches, escolas, que dividem ambiente fechado, essas crianças estão mais suscetíveis e precisam ser vacinadas com essas vacinas. Doutora, para a gente encerrar aqui com as dicas de prevenção para os nossos ouvintes. Açúcar interfere na nossa imunidade? Que tipo de alimentos contribuem para aumentar a nossa defesa, a nossa imunidade? E aquilo que a gente precisa de eliminar da vida, diminuir gradativamente para se tornar um ser, podemos dizer assim, mais defeso. Legal, Fernanda. Isso aí é totalmente medicina do estilo de vida, essa pergunta que você acabou de falar. Então, em termos de alimentação, a nossa alimentação ela precisa ser nutritiva, então é aquela alimentação com comida de verdade, uma alimentação colorida e precisa ser anti-inflamatória. Então, assim, com redução importante de açúcar, carboidratos, alimentos industrializados, tudo isso inflama muito e isso pode impactar na imunidade. Uma coisa que a gente falou pouco aqui, mas é muito importante, é o sono. O sono de qualidade, de pelo menos 8 horas por dia. É no sono que a gente tem a regulação dos hormônios, a regulação do cortisol, que é o hormônio que em alta pode aumentar a inflamação e reduzir a imunidade. A gente também tem ativação de células de defesa, então o sono é primordial. Perfeito. Atividade física regular, gerenciamento do estresse, saúde intestinal, isso é muito importante, ter o intestino funcionando todos os dias. Tudo isso vai contribuir para o equilíbrio e para a saúde do indivíduo, prevenindo infecções recorrentes. É isso. Doutora Carolina, mais uma vez, nosso muito obrigada, viu, pela sua gentileza e por essa conversa aqui conosco. Imagina, Fernanda, foi um prazer. Obrigada a você. Até uma próxima. Até. Eu conversei com a doutora Carolina Salum, ela é médica infectologista do Hospital Santa Rita, uma de nossas convidadas aqui nesta manhã do CBN Vitória.